Olá, seja muito bem-vindo a esse novo vídeo. E nesse vídeo eu vou comentar e vou conversar também com você aí que faz concursos para área de TI ou que faz concursos públicos no geral, que de certa forma tem algumas dúvidas em relação ao mundo da computação e da tecnologia da informação. Então eu vou trazer aqui alguns assuntos bem específicos, bem importantes para a gente aproveitar nesse vídeo. E nesse vídeo, como o próprio título já menciona, eu deixei aqui como funciona o computador. Mas assim, todo mundo já sabe, né, em relação a como que funciona, só simplesmente pluga na tomada, pressiona o botão power e ele liga. Então, é isso daí o processo principal. Mas por trás disso tem muita coisa acontecendo. Então, desde o momento que você liga o computador, já tem coisa acontecendo. Quando ele abre a tela inicial, quando abre o sistema operacional, carrega todos os aplicativos e arquivos aí e drivers também, ele já tem outra função específica acontecendo. Então, um computador, ele não é somente um notebook ou um PC. Então, computadores podem ser considerados celulares ou geladeiras aí inteligentes ou qualquer outro tipo de dispositivo com interface que ele tenha um sistema rodando nele. Então, isso daí já é considerado um computador. Até mesmo o smartwatch, ele também é considerado, porque ele tem aplicativos, tem funções específicas. Em concurso público, cai muita coisa relacionada à entrada e saída de dados. Então, ele pode parecer meio confuso. Se você acha interessante esse tipo de assunto, deixa um comentário aqui para a gente gravar mais vídeos aqui, que são coisas muito legais que o pessoal de vez em quando confunde, mas é simples de se entender. A questão de memórias, memórias não voláteis, memórias voláteis, processadores, né, e tudo mais. Então, assim, um computador, pelo padrão, ele tem o gabinete, né, que algumas pessoas confundem com a CPU. CPU é a unidade de processamento, ou seja, é o processador dele. O gabinete é o gabinete que hospeda todas as peças, então é o hardware, né, a parte que você pode tocar, né? A gente tem a parte física, a parte lógica. Então o hardware, toda a parte física eu consigo pegar, e a parte lógica é o software, ou seja, o sistema operacional, a parte lógica, e todos os aplicativos e programas ali são parte lógicas. Então tudo isso daí você pode levar em consideração para uma prova ou para qualquer função que você esteja desempenhando no seu dia a dia. Então, para continuar, um computador, para ele ter o processamento bom, ele depende desse processador, que a gente tem processadores muito fortes aí, que são atualmente na linha i7 e i9 da Intel. A gente tem a AMD, e nós temos processadores aí, por exemplo, de iPhones e de celulares, por exemplo, de outras marcas, outros modelos aí, Samsung, a gente tem, por exemplo, da Poco, a gente tem, por exemplo, LG, por aí vai, tem vários modelos. Então, cada um desses celulares, ele tem um processador, mínimo que seja, na placa-mãe, ele tem esse processador. Por quê? Se ele não tivesse processador, abrir um aplicativo, ele não ia funcionar, não ia rodar, ele não ia ter desempenho. Por quê? Ele conta ali com o código binário, né, a linguagem de máquina, entre ligado e desligado, que o desligado é 0, o ligado é 1, e sempre nesse processo de 0, 1, 0, 1, 0, 1, ele vai estar ligado, ligado, desligado, desligado, e tudo isso daí é um processamento. Então está passando dados por ali, na linguagem de máquina ele está processando, e ele depende de um código, uma linguagem de programação para rodar esse aplicativo. Então, é dessa forma que funciona. Na questão de processadores, temos processadores aí de servidores também, que é o Intel Xeon, né, o Xeon que o pessoal fala, e vários outros aí no mercado. Então, só para a gente continuar. Falando em computadores, computadores possuem dispositivos de entrada ou de saída. Por exemplo, tem um dispositivo de saída, que é o monitor, dispositivo de entrada, que é um teclado, scanners, e impressoras aí que também saem dados e entram dados, depende se for multifuncional. Nós temos o esquema de processamento e o esquema de armazenamento. Caso a memória RAM é apenas para hospedar algum software, algum elemento enquanto o computador esteja ligado. Por exemplo, eu estou com o Photoshop aberto e eu estou com um arquivo ali na página inicial, estou aplicando efeitos. Então, isso daqui, todo esse processo, ele está sendo hospedado na memória RAM. Se eu desligar o computador, eu perco tudo. Mas se eu salvar o projeto no HD ou SSD que a gente tenha, a gente consegue salvar tudo certinho, e depois que eu ligar o computador, tem como eu recuperar. O tipo de memórias que a gente tem de memória RAM varia bastante por nível de tecnologia, DDR4, DDR3, DDR5, por aí vai. Placas de vídeo também tem esse esquema de tecnologia. E ainda falando em memórias, a gente tem velocidades de processamento também de leitura e de gravação dos HDs e SSDs. Ou seja, nós temos HDs normais, né, no caso com RPM, que eles são medidos por rotações por minuto, que é o desempenho dele. O SSD tem a medida de taxa de leitura e gravação, que é o SSD comum, como você já pode ter visto da WD ou da Kingston ou qualquer outro.
E nós temos os SSDs mais rápidos aí do momento, que são NVMe, ou a sigla M2, que a gente conhece. Se seu computador tem a geração aí que tem o adaptador do M2, você pode também comprar o suporte para adaptar na placa-mãe, principalmente em PCs, você consegue fazer isso, adaptar o M2, que é um processador, no caso, uma memória, um SSD minúsculo mesmo, que ele, de certa forma, esquenta um pouquinho. É interessante você colar um dissipador nele de calor, porque ele processa bastante ali, mas é muito rápido. Se você instalar na sua máquina, instalar o Windows normal, questão de menos de 10 segundos, sua máquina liga, menos de 10 segundos ela desliga. Então, são memórias extremamente fortes. Então, a gente tratou nesse vídeo a questão de computadores, periféricos, parte física, parte lógica, de forma bem resumida. Isso daqui é só o contexto introdutório. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, também de aproveitar e curtir, compartilhar com seus amigos, e deixe o seu comentário aí, se você gostou desse tipo de assunto, que eu posso trazer mais, e também é relacionado à segurança da informação. Se você gosta dessas áreas de tecnologia da informação, não deixe de se inscrever no nosso canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!